A Oceania é um continente cujas terras estão localizadas no hemisfério sul do planeta Terra. Este continente é formado por um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico. Até o século XVIII, o continente era povoado por centenas de tribos indígenas. A partir desse século teve início a colonização britânica. Grande parte das terras dos nativos foi tomada pelos colonizadores. Como resultado deste domínio, a população indígena começou a diminuir. Os britânicos aos poucos foram impondo sua cultura e seus modos de vida. Hoje os nativos são a minoria no continente. Com relação ao clima da Oceania, podemos destacar a presença do clima desértico na parte interior da Austrália. Em grande parte das ilhas do continente destaca-se o clima tropical. Na fora da Oceania, exceto na região desértica da Austrália, destaca-se a presença das florestas tropicais. O ponto mais elevado da Oceania é o Monte Wilhelm, localizado na Papua Nova Guiné, com 4.508 metros de altura. A maior ilha da Oceania é a Nova Guiné, com 785.000 km² de superfície. O maior, mais populoso e mais desenvolvido país da Oceania é a Austrália. As terras deste país correspondem a aproximadamente 90% do continente. O segundo país mais desenvolvido da Oceania é a Nova Zelândia. A população da Oceania é de aproximadamente 32 milhões de habitantes. Cerca de 75% desta população habita em cidades, enquanto somente 25% mora na zona rural. O inglês é o idioma mais falado no continente. Além da língua inglesa, o francês e os dialetos nativos também são falados no continente. As maiores cidades da Oceania estão localizadas na Austrália: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. A economia da Oceania é bem diversificada. Enquanto os países desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, destacam-se pela fabricação de produtos industrializados e tecnologias, as outras ilhas da Oceania são dependentes da produção de gêneros agrícolas. O novíssimo mundo, assim chamado por ter sido descoberto apenas em 1770 pelo inglês James Cook, está localizado entre os oceanos Índico e Pacífico e é formado por milhares de ilhas de diversas extensões, desde pequenos atóis coralígenos até a Austrália. O continente tem uma área inferior à do Brasil, em que só a Austrália corresponde por 90,6% do total, e Nova Zelândia a Papua Nova Guiné por 8,6%. A Austrália apresenta grandes contrastes físicos. O clima é chuvoso na costa do Pacífico, quente no norte e Papua Nova Guiné, temperado no sul e na Nova Zelândia, seco no interior da Austrália. De acordo com o WRI, 35% das matas nativas do continente foram devastadas. Por serem ilhas, os países oceânicos temem o efeito estufa que pode ocasionar o derretimento das calotas polares, elevando o nível dos oceanos. Boa parte de Kiribati, Nauru, Tonga, Tuvalu e das Ilhas Marshall correm o risco de desaparecer nos próximos 100 anos. Os países que compõem a Oceania apresentam diferenças econômicas marcantes. Austrália e Nova Zelândia ostentam de longe a melhor qualidade de vida do continente. Suas rendas per capita são das mais elevadas do mundo. Serviços e indústrias representam quase a totalidade do PIB desses países. Os demais vivem essencialmente da agricultura, pesca e exploração de matérias-primas. Os europeus iniciaram a colonização da Oceania no fim do século XVIII. Hoje, os aborígenes são 1% da população australiana e os maoris 10% da população neozelandesa. Mas, nas ilhas do Pacífico, a população nativa permanece bem maior.
Cerca de 64% da população vive na Austrália e 28% na Nova Zelândia ou Papua Nova Guiné. O termo Oceania foi criado em 1831 pelo explorador francês Dumont d'Urville. O termo é usado hoje em vários idiomas para designar um continente que compreende a Austrália e as ilhas do Oceano Pacífico adjacentes. A Oceania é o continente mais isolado do mundo. Sua barreira geográfica fez com que fosse o último a ser descoberto pelos europeus. Em razão desse atraso em seu descobrimento, ficou conhecido como Mundo Novo. Assim como na América e na África, a Oceania era ocupada por nativos antes da chegada dos europeus. Sua configuração corresponde a um enorme arquipélago com formação derivada de erupções vulcânicas. É cercado pelo Oceano Índico a oeste e Pacífico a norte, leste e sul. Os limites da Oceania são definidos de várias maneiras. A maioria das definições reconhecem parte da Australásia como a Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, e a parte do arquipélago malaio como sendo parte da Oceania. Embora as ilhas da Oceania não formem um continente verdadeiro, a Oceania às vezes é associada como um continente da Austrália ou com a Australásia, com o propósito de dividir o planeta em agrupamentos continentais. É o menor continente em área e em população, com exceção da Antártica. A Oceania tem poucos rios importantes, o que se deve em boa parte à pequena superfície das ilhas. Apesar da forte pluviosidade, os leitos dos rios não dispõem de extensão suficiente para a formação de cursos significativos. Merecem destaque o Murray e seu afluente Darling, na Austrália, o Waikato, na Nova Zelândia, e o Daru, o Fly, o Kikori, o Purari, o Ramu e o Sepik, em Papua Nova Guiné. A Austrália é pobre em rios, consequência do predomínio de climas áridos e semiáridos. Murray e Darling, que já foram citados anteriormente, são os mais importantes, que por serem de planície, são navegáveis em grande parte de seus cursos. Na porção centro-ocidente do país, os rios são temporários, como os tributários do Lago Eyre, o maior dos variados lagos australianos. O Darling, que é localizado na Austrália e tem 2.739 km de extensão, faz surgir diversos cursos d'água na grande cordilheira divisória de Queensland e corre, em geral, para sudoeste, através das planícies áreas de New South Wales. Ele se junta ao Murray em Wentworth. O Darling, que outrora secava em determinadas épocas, hoje está regulado em parte pelos reservatórios de Menindee e é usado para irrigação. O rio Murray, localizado na Austrália, com extensão de 2.589 km, é usado para abastecimento de água, hidroeletricidade e projetos de irrigação nos estados de New South Wales, Victoria e South Australia. Por vezes, faz com que o rio seque antes de chegar ao oceano. O Murray é o rio mais comprido da Austrália, medindo 3.750 km, em conjunto com o Darling, que é um dos seus principais afluentes. O rio nasce nos Alpes australianos, no sudeste de New South Wales, e corre em geral para noroeste, através de uma vasta planície. O Murray forma a maior parte da divisão sul com Victoria, antes de desaguar no Oceano Índico via Baía em Coulter, a sudeste de Adelaide. A foz do rio é estreita demais para a navegação de navios, embora barcos menores consigam navegar o rio em determinadas épocas do ano. Penhascos elevados flanqueiam o Murray em boa parte do seu curso, e a sua planície de inundação é, em geral, estreita. O Vale Murray tem importância especial para o cultivo de trigo e a criação de ovelhas. Frutas e vinhos são outros produtos importantes da região. O esquema das Montanhas Nevadas, completado em 1972, foi projetado para aumentar a vazão do rio para fins de irrigação e geração de energia, mas a irrigação provocou um aumento acentuado na salinidade do rio. Isso é particularmente problemático para a cidade de Adelaide, que depende do Murray como sua principal fonte de água. This is the commentary version.
Act 1 in the books here tonight.